Então, a gente vai falar hoje de método de precificação e o objetivo nosso, então, é entender o conceito de método de precificação. Não propriamente dito, a gente sair calculando hoje formas. Então, a gente entender a diferença entre os conceitos para saber em que momento a gente deve aplicar, tá? Então, para isso, eu desenhei para vocês 6 passos para a gente estabelecer preço, né? Então, o que a gente deve levar em consideração ao estabelecer o preço? O primeiro deles, tá? É a gente definir o objetivo da determinação de preço, tá? Então, qual que é o objetivo da minha empresa ao determinar um preço? E aí, baseado nas estratégias mercadológicas, tá? Eu vou chamar aqui de marketing, mas é mercadológico, ou seja, a forma que a minha empresa é vista lá para o mercado, como ela, né, quer comercializar no mercado. Então, segundo os objetivos mercadológicos, a gente tem 4 principais objetivos de estratégia de precificação, tá? O primeiro deles é preço de sobrevivência, ou seja, provavelmente hoje muitas empresas, durante a crise que a gente está do isolamento social, muitas empresas estão utilizando estratégia de sobrevivência, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu moro numa região mais periférica da cidade, né? E tem uma aglomeração grande de pessoas no Rubem Berta, não é? Isso, Rubem Berta, tá? É o nome do bairro. Mas é no Parque dos Maias, é quase um bairro dentro do Rubem Berta. E aqui a gente tem muito prédios mais populares, assim. E nesses prédios a gente tem vários supermercados e restaurantes na volta, ou seja, acaba criando um ecossistema de comércio na volta disso, né? Então, eu crio supermercados, aí eu tenho que criar restaurante, porque eu tenho empresa. E aí a gente tinha algumas empresas aqui que vendiam almoço, vamos dizer marmitex, né? Em torno de R$20. Então, tu ia ali, pegava uma marmita, levava para casa e tinha um almoço similar a esses que a gente tem nos restaurantes da PUC aí, que a gente almoça. Arroz, batata frita, feijão, salada, uma sobremesa e tal. E aí começou o Covid, então muitos não souberam o que fazer no começo, começaram a perder clientes, e aí teve um deles que vendia por R$20 a marmita, ela era um pouco bem servida, assim, maior e tal, e aí ele teve que baixar, olha só, gente, ele baixou de R$20 para R$12 a marmita dele. Né? Então, ele teve uma redução substancial, que isso dá 40% do preço do produto, praticamente. Né? Ele diminuiu 40% do preço. Por que ele diminuiu 40% do preço? A precificação dele foi de sobrevivência. Provavelmente, se ele não baixasse o preço, ele deve ter perdido muito cliente, como a gente viu na aula passada, ele baixou o preço, provavelmente não que aumentou a demanda, né? Ele pode ter recuperado a demanda que ele perdeu. E aí, com isso, ele está mantendo ali para poder pagar o aluguel, para os produtos não perecer e assim por diante. Então, o preço de sobrevivência é isso. A gente vai baixar para cobrir os custos variáveis. Pelo menos eu estou pagando o aluguel. Pelo menos eu estou pagando alguns custos variáveis. Aqui a carne que ia estragar, a salada que eu ia perder e assim por diante. Tá? Não, pagar os fixos, não? Isso, fixo. E não os variáveis, os custos fixos. Não, eu posso pagar alguns variáveis, porque se eu tiver uma lucratividade, assim que eu for aumentando a demanda, né, o custo variável, tranquilo. Ele vai reduzindo um pouco. Tá, não, é que eu pensei, sendo mais objetivo, baixei para sobreviver pelo menos para me pagar o que me mantém. E aí depois o lucro eu vou trabalhar conforme. Uhum. Mas aí, claro, quanto mais marmita eu vender, mais eu vou ter que comprar. Então eu também tenho que pagar esse custo variável, né? Sim. Se eu cozinhar mais, eu gasto mais gás. Se eu cozinhar menos, eu gasto menos gás. Então eu não tenho aquele custo, né? Sim, faz sentido.
Então, é um dilema nesse sentido, né? O custo fixo ele vai se mantendo, mas o variável ele vai junto com a demanda. E aí, claro, que eles acabam se cruzando no momento que eu acabo obtendo lucro, né? De repente, o cara vai vender 10 mil almoço e aí ele diz, pô, ganhei mais do que antes, né? Então, essa é a primeira, é uma das estratégias, não é a primeira, a ordem aqui não altera os fatores, tá? A segunda é maximização do lucro corrente. Ou seja, eu vou vender o meu produto para tentar recolher o máximo de lucro possível logo que a gente lança o produto. Então, a gente pode ver isso em produtos que são muito desejados, né? E que são muito inovadores. Então, eu lanço o PlayStation 6. Todo mundo vai querer, porque agora parece que está jogando no filme. Então, para os caras chegar nesse produto, eles investiram bastante, né? Então, teve um investimento forte. E aí que a gente fala lá no ROI, retorno sobre investimento. Então, eu tive um investimento alto e até chegar no PlayStation 6, eu errei muito. Deu uma coisa errada, eu tive que consertar, então eu tive perdas. Então, quando eu for vender o meu produto, eu vou tentar vender pelo máximo preço possível para obter o retorno de forma mais rápida, né? Então, todos os lançamentos mais inovadores, eles são muito caros no primeiro momento e depois eles têm uma tendência baixando de preço até que o preço estabilize, né? Que seria o preço real ou o lucro que ele quer obter realmente sobre esse produto, tá? Isso acontece quando um iPhone lança um iPhone novo, ele baixa o preço para chegar nesse objetivo. A outra que a gente tem, a gente chama de liderança por participação no mercado. Então, a liderança, essas duas, elas são quase que preços que a gente poderia chamar. Vamos ver se eu consigo aqui desenhar para a galera ter uma ideia. Então, a gente tem o gráfico X e Y, né? Que eu vou ter aqui o preço. Vamos tentar fazer aqui um risquinho. Eu vou ter o preço e no outro extremo eu tenho quantidade, né? Então, quando eu estou falando em maximização do lucro, eu vou fazer o seguinte: na maximização eu começo aqui e vou chegar até um preço, né, estabelecido lá. Na liderança de participação pelo mercado, a gente pode chamar de participação de mercado também como penetração de mercado, né? Eu quero fazer com que as pessoas consumam mais o meu produto e eu estou entrando no mercado com esse produto. Então, eu sou desconhecido nesse mercado, então a minha estratégia é de entrar com um preço mais baixo, vou subindo até que eu estabeleça o meu preço, né? Eu só fiz essa curva cruzada para vocês terem uma ideia do que a maximização. O meu objetivo é inicialmente preço alto e eu posso chegar depois num preço determinado, né? Quando o produto se pagou, a operação se pagou, quando eu cheguei num ponto de equilíbrio, eu tirei o retorno que eu esperava. E na penetração é o contrário. Eu sacrifico alguns custos, a minha lucratividade, né, para poder entrar nesse mercado e as pessoas terem a oportunidade de conhecer meu produto. E aí, com base nisso, eu estabeleço o meu preço. Então, a gente pode ter dois exemplos aqui que eu gosto de ilustrar para a galera. Tem dois chocolates, praticamente, tá? Um chocolate é o Kit Kat e o outro chocolate é o Snicker, mata a fome de verdade, tá? Então, dá uma pausa, abre o Kit Kat, né? E o outro é o mata a fome de verdade. Quando o Kit Kat chegou no mercado brasileiro, se vocês lembrarem, quem é que consegue me dizer quanto que custava um Kit Kat? R$ 4,50 era o preço de um Kit Kat no Zafari, quando ele veio para o mercado brasileiro, né? R$ 4,50. O Snicker, ele era ele era 99 centavos. E ainda aqui que o Snicker fazia,
Ele colocava na embalagem ali preço sugerido para forçar o varejista a vender por aquele preço. Aí o consumidor olha, não, 99, tá aqui, não, mas é 1,20. Digo, não, mas então eu não vou comprar, né? Porque o fabricante já está sugerindo 99, com isso deve estar ganhando lucro com isso. Qual era o objetivo do sneaker? O sneaker era vender a um preço muito baixo para as pessoas, para conhecer no mercado, para ser superior ao Charge, ao Choquito, Prestígio, a outros dessa linha de chocolate, e aí ele entrava com preço bem barato, e as pessoas, pô, é legal, é bom esse chocolate e tal, e aí, com o passar do tempo, eles foram subindo de preço. Hoje é R$ 1,99 ou R$ 2,49, né? Já o Kit Kat ele começou a R$ 4,50, só tinha ele nessa categoria de supermercado, era o único chocolate, o único wafer recheado, coberto com chocolate praticamente, né? Ele não se enquadrava na categoria do bis, porque ele tinha mais chocolate do que o wafer, e aí ele ficou nesse mercado por muito tempo, obtendo uma lucratividade, até que o bis criou lá o Max Bis, ou sei lá, Ultra Bis, não me lembro como é que é o nome, e aí ele teve que começar a diminuir o preço, e hoje, se a gente for ver, na promoção, acho que é R$ 1,99 o Kit Kat, ou R$ 2,29, ele fica numa variável assim, ou seja, ele diminuiu quase que 50% do preço dele de penetração, de início de mercado para os dias de hoje. Tá? Por que isso? Porque ele sabia que o cliente queria muito aquele produto, que o cliente estava disposto a pagar, e aí então ele tentou maximizar o lucro logo de começo. Então, essas duas estratégias, elas são quase que antagônicas, tá? Então, uma eu cobro bastante inicialmente e a outra eu cobro pouco. No final, elas tendem a, não vou dizer cruzar, porque só se são produtos da mesma categoria, né? Mas produtos tendem a restabelecer o preço, ou seja, voltar para essa curva normal, regredir para o valor original, vamos dizer assim. A quarta, então, é liderança de qualidade no produto. Vamos ver aqui que alguém fez uma pergunta. Professor, skimming, isso aí, a mesma coisa, tá? Então, skimming é maximização de lucro. Ou a gente pode chamar também, Lucia, de desnatação, tá? Então, desnatação, skimming e maximização do lucro são 3 nomes para uma mesma estratégia, tá? Então, dependendo da tradução, em outra cadeira esse semestre, perfeito. Pode ser que tenha visto numa cadeira de gestão de marketing, alguma coisa desse tipo, que a gente fala nisso, tá? Perfeito, muito boa observação, Luciano. Então, a gente pode também ter liderança por qualidade, ou seja, o meu produto tem uma qualidade muito superior aos demais. Recomendo para quem não viu o filme, tá? Que assista Ford versus Ferrari, né? E aí a Ford, ela é hegemonicamente ela é a empresa pioneira, né? Em linha de montagem, que o Henry Ford fez a linha de montagem e tal. E, se eu não me engano, o neto dele que assume a fábrica. Eu não me lembro o nome, e aquela história é verdadeira, né? E aí o neto dele assume a fábrica, e aí o neto dele vê que ele está perdendo o mercado, né? Porque começa a ser desenvolvida a General Motors nos Estados Unidos, e começam várias outras marcas menores nos Estados Unidos começam a desenvolver carro, e a Ford começa a perder mercado, porque ela vendia produto em massa, né? Por um preço muito baixo, para uma demanda muito alta que eles tinham. E aí, quando começa a entrar diversificação no mercado, outras opções de produto, as pessoas começam a deixar de comprar o Ford, que ele é feio e não tem opção, para comprar carros diferentes, né, daquilo que tinha no mercado. E aí a Ford vai indo tão mal, e aí alguém descobre que a Ferrari, que é uma marca premium, né, que trabalha como artesanato praticamente, que prima pela qualidade do produto, eles descobrem que a Ferrari está à venda. E aí eles vão para a Itália tentar comprar a Ferrari, né? Então é muito legal ver a partir dessa
questão de estratégia de precificação, assim como estratégia de negócio. E aí eu não vou contar o resto do filme para vocês poderem assistir e tal. Quem já assistiu deve ter visto a história, agora pode estar colocando um olhar diferente sobre isso. Então, na liderança de qualidade é isso, né? Eu vou cobrar preços bem alto para cobrir a qualidade de desempenho que eu tenho em relação aos concorrentes. Então, eu sou visto pelos concorrentes. Realmente a Ferrari é o melhor carro do mundo. É o melhor. Perfeito. Os caras têm que cobrar porque eles são muito bons. Então, eu vou ter um público, né? Oferta e demanda que vai se dispor a pagar esse produto. Então, o objetivo é a primeira estratégia, ou seja, a estratégia mercadológica. Como eu quero ser visto no mercado pelo meu preço, né? Ou como que está o cenário do mercado. Então, o cenário agora para alguns é de sobrevivência. Para quem está fazendo máscara essas de tecido, alguém de vocês já comprou máscara de tecido ou não? Não é descartável, é de uso permanente. Sim, já comprei. Inclusive minha mãe vende. Quanto que ela está vendendo? Para consumidor final, ela vende a, acho que 10 e comprando em quantidade a R$8 cada. Perfeito. Eu tenho uma vizinha que vende a R$4. Eu tenho um outro aluno de uma outra instituição que vende a R$20. E aí ele usa estampa da Fendi, estampa da Louis Vuitton, estampa da... Então ele usa estampa de grife. Né? Sim, então, ou seja, ele está maximizando agora o lucro, porque provavelmente daqui 3 meses pode ser que ele não venda mais isso. Né? Então, como os outros estão tentando por qualidade e assim por diante, né? Então, a gente tem estratégias diferentes de precificação. Então, vamos entrar detalhadamente em cada uma, só para a gente entender um pouquinho a lógica. Então, na sobrevivência, preço baixo para cobrir custos variáveis e cobrir custos fixos para tentar manter o negócio vivo. Tá? Então, também não adianta eu baixar e não cobrir custo nenhum, né? Isso às vezes acontece, tá, gente? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente trabalha numa empresa onde a gente tem um mix de produto muito grande, vou dar um exemplo de supermercado, tá? O supermercado tem um mix muito grande. E aí ele tem alguns produtos, que estão muito antigos ou que estão próximos da data de validade. E aí o que ele acaba fazendo? Ele pode vender esse produto abaixo do custo que ele pagou. Ou seja, ele não está tirando nem... ele não está pagando o custo fixo e muito menos o variável. Não está pagando o tempo que ficou ali exposto, que teve alguém para limpar, para descarregar, carregar, para vender. Então, ele vende abaixo do custo fixo só para trocar o produto por dinheiro. Né? Então, isso pode acontecer, mas, claro, numa estratégia muito pensada. Se eu fizer isso muito tempo, o que está acontecendo? Eu estou errando na estratégia de comprar dos meus fornecedores e aí eu estou me tornando uma empresa não lucrativa e no prejuízo, né? Porque eu estou tirando margem de lucro de um produto para cobrir o outro, propriamente dito. Tá? Então, na sobrevivência é esse o objetivo. Tá? Maximização, então, de lucros, né? Que a gente vai chamar de skimming ou desnatação. E na anterior, então, a gente está chamando de sobrevivência, né? De sobrevivência, perfeito. Na segunda, então, a gente está chamando de maximização, né? Aonde a gente vai tentar que tirar o maior lucro possível. Então, skimming ou desnatamento, né? Skimming, então, é o termo em inglês para desnatamento em português. Então, tentar tirar só a parte boa no começo, né? Muitos acham que a nata é ruim, mas a nata seria a melhor parte do leite, que tem mais nutrientes, mais gordura, assim como a gente usa o termo, né, de uma forma não pejorativa, mas dizendo, essas pessoas fazem parte da nata da sociedade. Ou seja,
poucas pessoas têm tanta qualidade, né, quanto os outros. Então, o desnatamento, a desnatação é assim, né? Então, quando a gente tenta obter os lucros rapidamente. Então, quando a gente fala isso, quem já assistiu o Shark Tank é justamente isso que está falando, né? E a gente vai ver isso quando a gente falar de baseado no ROI ou de baseado em custo. Quando acontece o break-even, né? Ou seja, quando que esse negócio começa a dar lucro, porque eu tenho que pagar o meu investimento e aí a partir daqui eu vou tirando a minha lucratividade. Então, maximizar o lucro é isso. Eu vou tentar cobrar preços altos no começo para tirar o meu investimento de uma forma mais rápida, né? E aí depois tudo que vier é lucro propriamente dito. Da próxima, então, a gente tem liderança em participação no mercado e a gente também pode ouvir falar dessa precificação, como eu já falei para vocês, de penetração de mercado, tá? Ou preço de penetração. Penetração em marketing tem dois sentidos, tá? Em mercadologia. Penetração é toda a população toma uma Coca-Cola por dia. Como é que a Coca-Cola pode penetrar mais no mercado? Fazendo com que as pessoas consumam 2 Coca-Colas por dia. E aí ela dobraria o faturamento, né? E aí o que ela faz? Em vez de ela vender garrafa de 1 litro, não, a partir de hoje eu só vendo 2 litros. Então ela está dobrando. Ou ela pode também aumentar a penetração de mercado. O cara olha só 2 litros, mas eu não vou comprar, é muita. Aí ela faz uma de 600. Ou seja, ela não está deixando de fazer com que as pessoas consumam. Então, eu crio outras formas para isso. Então, essa é uma forma de penetração, fazer que os mesmos clientes consumam mais, tá? A gente não vai estudar essa forma, só para vocês entenderem que a gente pode chamar isso de penetração também. E penetração de mercado então, quando eu entro, eu estou entrando num mercado novo e eu crio estratégias de precificação abaixo do meu concorrente. Então, quando o mercado brasileiro era composto praticamente de Omo e algumas outras marcas da Omo, o Ariel, que é uma marca americana, mais consumida no mercado americano, entrou no mercado brasileiro. O que o Ariel fez? Penetração. As pessoas não me conhecem. Eu preciso mostrar que o meu produto é bom. Como que eu mostro que o meu produto é bom? Fazendo ele mais barato. O cara chega no mercado, olha, pô, é tanto, esse é tanto. Beleza. Mas antes disso, a gente tem estratégias mercadológicas de mostrar que um produto é melhor que o outro, né? Tipo a guerra da Coca e da Pepsi, onde a Pepsi diz que o cara que toma Pepsi é mais bonito do que toma Coca. Então, eu vou encorajando o cliente a experimentar meu produto. E aí, quando ele chega no ponto de venda, ele descobre que o meu produto é mais barato e aí se encoraja em experimentar. E aí eu vou ganhando participação no mercado, que as pessoas vão conhecendo o meu produto. Tá? Então, essa é a estratégia quando eu sou um entrante nesse mercado. Né? E aí, claro, aqui eu vou estar sacrificando lucratividade, né? E apertando as minhas margens. Então, a última estratégia, né, que a gente estava falando é a liderança por preço. E aí eu vou criar preços premium, né, para atingir públicos, e aqui a gente está falando quase que exclusivamente de marcas de luxo. Né? E aí dentro dessas marcas de luxo a gente tem vários produtos que se caracterizam por produtos de alta qualidade. Tá? Depois disso, definir a demanda. Né? Quantos consumidores estão disponíveis a comprar o meu produto? Qual que é o mercado que eu tenho? Quantos consumidores são os potenciais? Seja por faixa de renda, seja por gênero, seja por características demográficas, psicográficas, estilo de vida, credo, religião e assim por diante. Então, a gente tem várias formas, né, de criar a previsão da demanda, de entender como que é o comportamento desse usuário para fazer isso. Então, a gente vai determinar esse público.
Depois, estudar as estimativas de custo da empresa. Quanto que a gente gasta para operar? Quanto que a gente gasta pensando em varejo, tá? Que ele é um intermediário, ele compra um produto de alguém e ele vende um produto para alguém. Então, eu comprando esse produto, eu vou pagar X. Quanto que eu tenho de imposto sobre o preço final? Beleza. Quanto que eu quero ganhar? Né? Além de imposto, custos de comissão, de funcionário, etc. e tal. Quanto que eu quero ganhar? Né? Então, eu tenho que estimar isso, eu tenho que conhecer a carga tributária que vai incidir sobre o meu produto. Se eu estou fabricando, a mesma coisa. Eu tenho que ver que tributos vão impactar. Aqui a gente não vai entrar em tributos, entender a qual tributo. Eu vou chamar de imposto e vou dar um número fechado. A gente não vai entrar no detalhe se é PIS, se é COFINS, se é IPI. E aí cada um de vocês, quando for estabelecer isso na sua empresa, o contador vai ser a pessoa mais importante ou com maior conhecimento para dizer que tributos que vão incidir sobre determinados produtos ou serviços. Né? Depois disso, a gente vai analisar os nossos custos, preços e ofertas da concorrência. Tá? Então, eu vou olhar qual que é o meu custo operacional e vou tentar entender quanto que o concorrente vende. Baseado no que é o meu custo e no preço da concorrência, eu sei quanto que a concorrência lucra. Né? E aí eu posso resolver lucrar menos, ou eu posso ver se eu tenho um custo, o mercado vende por X, e aí eu vejo, tá, mas se eu fizer isso, eu não estou lucrando. E aí eu posso descobrir que a minha operação é ineficiente. Tá? Então, eu tenho os dois lados da moeda. Eu posso descobrir quanto o concorrente está lucrando para eu poder criar uma estratégia baseada nisso, ou eu posso ver também, com base nisso, que a minha operação é ineficiente e eu tenho que ajustar os meus custos. E aí eu brinco, acho que eu já falei para vocês, que eu tinha um diretor que eu trabalhei numa empresa, e esse diretor, ele era meio fanático por custos. E ele dizia, o lema dele é, custos é igual unha. A gente tem que estar sempre cortando. Né? Porque, claro, onde tu consegue cortar custos, tu melhora a competitividade no mercado ou tu pode aumentar a tua lucratividade. Né? Depois, o que a gente tem que fazer? Selecionar um método de precificação. E aí a gente vai ver, a gente já falou de 3 opções, né? De custo, de ROI, de percepção do cliente ou baseado no concorrente, que são os 4 principais. Então, eu vou ver qual método que eu vou utilizar, baseado nesses entendimentos ou pesquisas anteriores, e aí eu determino o meu preço final. Então, são as 6 etapas para a gente estabelecer uma política de precificação. Né? Então, baseado na precificação lucrativa, visando o lucro, né? Que é o nosso objetivo, não lá na sobrevivência e não quase na penetração, que daí a gente tem que sacrificar alguns custos. Então, eu vou ter coordenações interrelacionadas. Aqui é onde marketing e finanças aqui eu digo, tá? Contabilidade e economia se juntam. Então, por isso que eu disse para vocês lá no primeiro dia que essa disciplina é uma tríade de conhecimento. Né? É o economista, porque é o cara que tem que estudar oferta e demanda. Né? É o financeiro, que é o que vai se basear em custos operacionais da empresa ali. E o cara de marketing, que é o que entende do mercado e do consumidor-alvo. Então, esses 3, a pessoa que tiver essas habilidades, ela acaba sendo uma pessoa muito boa em termos de estratégia de precificação para as empresas. Tá? Então, os métodos de precificação foi os que a gente já falou. O de baseado em custos, que pode ser o markup, o retorno-alvo, ou o ROI, né? Como vocês quiserem chamar. E aí, depois disso, a gente tem o preço baseado no cliente, que é o valor percebido, e o baseado na concorrência. Vamos lá para a gente entender o que é o markup, então. Tá? E o markup é o baseado na concorrência. Tá? Baseado na concorrência, não, desculpa. É o baseado nos custos. Né? Então, o markup
ele é um índice que a gente vai encontrar, né? Que ele é aplicado sobre o custo do serviço para a gente formar o preço. Então, o custo do serviço ou do produto, né? Então, é quanto eu gostaria de ganhar em cima do preço do produto final, né? Então, basicamente, a gente vai somar lá o custo unitário, que é o que um produto tem, tanto de custos variáveis quanto os custos fixos, né? De imposto, comissão de vendedor, o custo do produto, mais o lucro que eu gostaria de obter. Eu gostaria de ganhar 20% sobre o produto final, sobre o preço final. E aí, baseado nisso, eu vou ter um indicador, um índice, né? E nesse índice, eu posso, paguei quanto pelo produto, comprei uma vela a 1,50. Qual é o preço dessa vela? Eu tenho lá o meu markup, que é de 2,26, tá? Então, eu vou pegar 1,50 e vou fazer vezes 2,26. Eu tenho que cobrar 3,39 por esse produto. Aí o cara de marketing vai dizer assim, tá, mas 3,39. Eu conheço uma pesquisa de final de preço. Para o consumidor, 3,39, 3,99 é a mesma coisa. Então vamos marcar em 3,99. Então ainda eu vou ter uma lucratividade maior, né? Então é isso que a gente vai aprender. O markup, tá? O markup não quer dizer lucratividade, mas é um indicador que eu coloco para determinar, baseado nos custos, o quanto eu quero, tá? Então, o preço deve ser suficiente, sempre quando a gente for criar um preço, tá? Ele deve ser suficiente para cobrir todos os custos, despesas, imposto e gerar um lucro final. Então, o markup serve para isso, né? Para a gente juntar tudo isso, custo, despesa, imposto e lucro. Mas professor, eu faço cupcake, eu faço bolo, eu faço negrinho e não sei qual é o meu custo. Aí vai ter que aprender a calcular quanto que é latte leite condensado, quanto que é isso, quanto que é o gás que eu uso, quanto que é blá blá blá, quanto que é aquilo, quanto que é a minha hora trabalhada, e aí eu vou chegar num valor. Baseado nisso, né? Então, a minha hora não é o meu lucro. A minha hora é como se eu estivesse pagando uma outra pessoa para isso. A minha hora é X, perfeito. Eu ainda quero obter 5% de lucro no final. Porque é o lucro final, ok, 5%. Né? E aí, então, eu vou somar tudo isso e eu vou chegar no markup. E aí eu vou criar, em cima disso, eu vou dizer quanto eu vou definir o meu preço final. Tá? Parece difícil, não é fácil, claro, as outras disciplinas vão nos ajudar muito de análise financeira para a gente poder entender plano de negócio, né? Para a gente poder definir quanto que custa a operação e aí com base nisso a gente começa a fazer a precificação, tá? Então, no preço baseado no custo, né? É mais fácil estimar o custo do que a demanda. Então, isso vocês já viram uma economia, né? Então, quantas pessoas vão vir me comprar? É difícil a gente conseguir fazer isso, né? A gente até pode estimular uma demanda, é um mercado potencial, e aí pode ser que eu não atinja essa demanda. Pode ser que eu esteja olhando para o público-alvo errado, as minhas estratégias de marketing estejam erradas, né? Quando todas as empresas utilizam preços muito similares, né? Então, minimiza a competição por demanda, lá, ou seja, a marca que vai ser mais forte, eu vou ter poucas estratégias nesse sentido. É um método mais justo para quando os compradores, tanto para o comprador quanto para o vendedor, né? Pois as empresas não se aproveitam dos compradores aqui, e aí a gente tem um retorno justo sobre o investimento. Algumas fábricas, tá? Só para vocês terem uma ideia, não sei se todos têm esse relacionamento, mas, por exemplo, quando a gente olha carro com preço de fábrica,
Por que que a fábrica faz isso? Porque ela quer garantir a demanda dela. Então, realmente, ela emite a nota, paga o imposto da fábrica, que o imposto é mais baixo do que o imposto lá do serviço, né? Em alguns momentos. E aí, o que que ela faz? Ela pega, em vez de a concessionária ganhar um lucro sobre a venda do produto, a fábrica paga uma comissão para a concessionária. Tá? Então, eles acabam criando outra estratégia, porque assim o fabricante determina o valor final dele. E aí não vai ter diferença de preço de um local para o outro. Tá? Então, a gente cria algumas estratégias. Ou, por exemplo, a Sony, quando ela vende um produto para um varejista vender, a Sony diz o seguinte: a gente tem uma estratégia muito forte de segmentação. Então, a minha TV é 4.999, o preço sugerido, né? 4.999. Tu pode vender, se tu quiser, a 5.199, ou tu pode vender ela a 4.899. Esse é o preço sugerido que tu vai ter que variar. Ah, mas eu queria vender a 5.600. Não, nosso produto ele tem que variar dentro disso. Dentro disso ele já está calculando quanto que o intermediário, o varejista, vai obter de lucro. Tá? Depois, então, a gente tem o preço baseado no valor, né? Que é a diferença entre o benefício percebido e o quanto que o consumidor percebe que aquele produto vale, né? E os custos que a gente vai ter em termos de uma troca do produto, né? Então, é o custo que eu devo pagar o meu produto, né? E aí eu tenho mais o benefício, tá? Então, essa é a relação de valor que eu tenho, que é a percepção de valor do consumidor. Vou dar um exemplo para vocês em relação a isso, tá? Vou trazer aqui um bom momento para alguns. Percepção de preço, tá? O preço dado pela percepção é, no supermercado, a cerveja lá, Kaiser, claro que esse preço aqui é muito antigo, né? Mas está lá, R$ 1,59, R$ 2,49. A Heineken, que é, sei lá, R$ 3,49 a long neck no supermercado. Ou vamos pegar Sol, que é uma cerveja cara, que é, sei lá, R$ 4,99 a long neck. Quanto que a gente paga uma Sol na beira da praia ou uma Sol numa casa noturna? A gente paga R$ 10 uma long neck. Né? E os consumidores pagam por isso, porque eles percebem que lá naquele local que eles estão, aquela condição, o produto vale aquele preço. Né? Não é porque assim, não, eu estou pagando aqui porque eu sei que o cara está me ganhando o dobro do que eu pagaria no supermercado. Mas eu sei, mas eu não tenho como ir no supermercado pegar e também curtir esse clima que eu estou curtindo. Então, eu vou lá ficar no supermercado e vou ficar tomando na frente do supermercado, né? Então, essa é uma forma de percepção. Dependendo do local ou do contexto que eu estou inserido, eu vou cobrar o meu preço pela percepção dos clientes. E aí os clientes vão pagar porque eles percebem valor nisso, tá? Mas como é que eu devo fazer isso? Eu não devo simplesmente tocar o produto porque eu acho, né? Eu devo fazer pesquisa de mercado para entender o valor percebido para os clientes, né? Então, pode falar. Desculpa, professor. Eu tenho uma dúvida. Quando tu vai, por exemplo, se tu quer abrir um negócio e tu tem que considerar também o retorno sobre o teu investimento na precificação, altera alguma coisa? Como é que se faz esse cálculo? Tu soma isso ou só deduz do lucro? Como é que funciona? Não, isso a gente soma. Então, porque quando tu vai investir no teu negócio, né? Vamos dizer que tu vai investir lá 100 mil. Cara, eu estou investindo esses 100 mil, além de o negócio prosperar. Vamos pensar que eu tenho um negócio e tu quer investir dinheiro no meu negócio. Ou vamos pensar o contrário, né? Que é a mesma coisa. Tu tem o teu dinheiro e aí o teu gerente está te oferecendo uma aplicação. E aí o teu gerente vai dizer o seguinte, tu vai deixar esse dinheiro aqui parado por 6 meses ou 1 ano,
daqui um ano eu te devolvo, ou eu vou te pagando em pedaços, daqui um ano tu ganha R$ 200. E depois eu vou te pagando de 10 mil em 10 mil. Ou no final do ano eu te devolvo todo o teu dinheiro. Então, essa é a mesma lógica do negócio. Então, eu tenho que, baseado no quanto eu invisto e quanto eu espero, eu posso formar meu preço. A gente vai ver isso quando a gente falar de ROI, de retorno sobre o investimento. A gente vai ver o ROI nessa matéria? A gente não vai ver hoje nessa aula, na aula da semana que vem. Da semana que vem, não. Acho que é da outra, porque a semana que vem a gente tem uma atividade avaliativa de elasticidade e precificação. Aí, lá na outra, a gente vai ter um quiz, né? Com mais perguntas também lá, com tempo para vocês fazerem como é cálculo. Nas que são só de múltipla escolha, que não precisa cálculo, a gente dá em média 3 minutos. Como tem cálculo, vocês vão ter mais tempo para poder executar a atividade avaliativa, né? Como aberta, sim, mas aí vai ter questões diferentes para todo mundo, não vai ser tipo a mesma questão, tá? Mas aí, então, sem ser a próxima semana, na outra, a gente vai falar, então, sobre ROI. Eu investi tanto e quero o meu produto. Claro que daí eu tenho que ter aqui, falando no sentido, eu tenho que pensar o quanto que eu vou faturar mensalmente, né? E aí, quando a gente está falando de investimento numa empresa para longo prazo, eu vou pensar, eu vou levar um ano. Então, ou que é o que a gente chama de break-even, né? Quando eu começo a receber retorno do meu negócio. E aí, de cada mês, eu vou tendo o meu retorno até que eu chego no mês X para isso. Tá? Então, a gente vê isso, mas de uma outra forma, muito mais voltado para quase que uma meta de curto prazo, uma meta de venda de unidade. Mas facilmente a gente transforma isso para investimento no negócio também. Só muda a proporção, né? Porque em vez de estar comprando um produto para vender, tu está comprando um negócio para ter a lucratividade mais adiante. Então a gente tem que fazer aqui perfeito, pesquisa de mercado, tá? Para a gente entender o mercado-alvo, o consumidor. E aí, gente, quando a gente fala de pesquisa de mercado, a gente tem que saber fazer a pergunta certa, tá? Fazer a pergunta errada, a gente tem a resposta errada. Então, imagina lá quando o Steve Jobs lançou o telefone, e aí falaria para as pessoas, pessoal, quem quer comprar um telefone com um botão? Provavelmente ninguém compraria. Ou ele sairia de lá dizendo, ninguém quer o iPhone. Não. Mas o que ele entendeu na pesquisa de mercado que ele fez? Que as pessoas queriam um telefone que tivesse todas as coisas e que o teclado surgisse quando precisasse do teclado. Quando não precisasse do teclado, voltasse. E se a pessoa bugou, não sabe onde está, aperta no botão que ele reinicia tudo. Tá? Ou seja, o botão do iPhone é sempre reiniciar, se vocês pararem para pensar. E quando vocês apertam, ele desbloqueia ali, mas ele entrega vocês para a tela inicial. Vocês fazem qualquer outra coisa, aperta nele, ele volta para a tela inicial. Ou seja, eu não sei onde eu estou, aperta no botão do meio que tu volta para a tela inicial sempre. Tá? Então, foi isso que ele percebeu que as pessoas queriam. Que quando iam usar outros, a pessoa ia, sobe 2 para a direita, 2 para a esquerda, vai indo, e aí se perdia, não sabia onde estava mais no telefone. Então, estudar muito o produto para não ocasionar problema, né? Ou seja, eu marcar um preço acima demais do mercado, os consumidores vão me ver como careiro, um produto sem valor, e aí eles vão querer, de certa forma, dizer que o produto não tem qualidade, porque preço e qualidade eles andam junto, né? Quanto maior o preço, maior a qualidade. Então, se eu tenho um produto com alto preço e baixa qualidade, provavelmente eu vou ter um impacto com os consumidores, tá? Então, estratégia de precificação, a gente percebe isso. Quando um produto tem mais qualidade e menor preço, ele vai ter uma maior preferência dos consumidores. Depois eu vou postar para quem é bom de inglês, eu vou postar um vídeo de um professor que ele estuda só estratégia de precificação, e aí ele mostra alguns exemplos de como que a alteração na estratégia ou na qualidade do produto faz com que uma pessoa opte por um produto e não pelo outro, né? A gente chama de ancoragem, que é o exemplo da estratégia da pipoca no supermercado. A pipoca pequena é
12, a intermediária é 16 e a grande é 20. Só que a 12 é muito pequena. Daí tu olha, não, eu vou comprar a pequena, eu vou comprar a média que é 16. E aí ela não é tão grande. E aí tu olha por 18, é bem grandona. Ou seja, a média é só para fazer com que a gente compre a grande. Tá? Então é uma estratégia de ancoragem. Então eu ancoro o médio mais perto do grande e a diferença é muito pequena. E aí eu faço com que as pessoas comprem sempre a pipoca grande. Tá? Dificilmente as pessoas compram a pequena, né? Pouquíssimos assim. Ou preço abaixo do valor percebido. Então as pessoas olham, mas se todos é 500, esse é 100, provavelmente ele é ruim. Acho que a gente falou isso do exemplo da manteiga, né? Todas as manteigas são R$9, eu vou vender uma manteiga por R$2,99. Provavelmente a pessoa vai olhar e dizer, esse produto aí é falsificado, é ruim, e aí também eu tenho esse impacto frente aos consumidores. Tá? Então, é importante a gente utilizar os elementos do composto de marketing, né, como propaganda, força de venda, aonde eu estou vendendo meu produto, como que eu estou comunicando, porque isso vai impactar na percepção de valor. Quanto maior a exposição que eu tiver na mídia, mais, sei lá, celebridades usando, etc., o meu produto pode se tornar mais valorizado. Para quem não conhece a história da Louis Vuitton, ela é uma grife de luxo, porque o rei Luís XV decidiu usar aquele produto como mala oficial da realeza. E aí ele já começou por cima da carne seca, né? Então, preço baseado em valor, a gente acaba não tendo concorrência, né? Porque o consumidor percebe o valor no meu produto e ele vai optar sempre como primeira marca, né? Ou como primeiro produto. Então, preço baseado na concorrência, eu posso, se a gente for pensar no Brasil, antes do McDonald's, a gente tinha o X, né? Que a gente chamava, que a gente até criou um nome para o X, é XIS, que vem da imitação do cheese, que é queijo em inglês. E aí, então, a gente criou o X aqui, veio o hambúrguer, a gente americanizou, e aí tá, o McDonald's ficou por muitos anos sozinho no Brasil. O Bob's vinha, mas era um produto que não se comparava. Aí veio o Burger King, mostrando que o produto era melhor, feito com não sei o quê, blá, 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 blá. E aí o Burger King criou uma promoção, ó, se quiser 2 pelo preço de 1. O que o McDonald's teve que fazer? 2 pelo preço de 1, né? Mas eles demoraram muito para fazer, o Burger King acabou ganhando um mercado muito grande por fazer essa ação, dando refrigerante de grátis a segunda servida e assim por diante, né? Então, de repente, eu vou ter que ajustar minhas estratégias de precificação baseado em estratégias mercadológicas de empresas concorrentes, né? Preço baseado na concorrência, então, a minha expectativa lá de fazer um corte degradê, né? E a realidade de ir no mais barato. Ah, mas é mais barato. E aí, todo mais barato, a gente tem esse valor agregado, né? O mais barato, eu vou atrair os consumidores que são mais sensíveis a preço, ou seja, o cara que viu um preço mais barato, ele vai tentar buscar. Ou então, isso vai favorecer quando a empresa tiver um custo mais baixo, tá? Então, se a empresa ela é mais eficiente em custo, ela tende a atrair esses clientes que são mais sensíveis a preço. Mas quem trabalha com marketing não gosta muito disso, porque baixar preço é expor a imagem da marca, né? Eu posso ter preços igualados, se a gente for olhar o Omo e o Ariel, é quase que o mesmo preço, Nike e Adidas é quase o mesmo preço, e aí vai muito mais por preferência de marca ou por estilo, porque a eficiência do produto ou a efetividade é praticamente a mesma, né? Então alguém vai dizer, não, o Omo é o melhor. Se a gente perguntar para o consumidor vai dizer que o Ariel é o melhor. Se botar os dois um na frente do outro, pode ser que eles briguem para dizer que o dele é melhor que o outro, né? Assim como Nike e Adidas. Então, a gente pode igualar e tentar se distinguir de outra forma, pelo estilo, pela apresentação, pela filosofia e assim por diante.
eu posso ter preço acima da concorrência. Alguém está vendo aí quanto custou essa peça aí de entrecô? Conseguem ver ou não? Entrecô de Wagyu, para quem não conhece. R$ 4.265,91. Claro, aqui eles chamam de chouriço marmoreio, né? Mas é um entrecô, aquele bem marmorizadinho no meio, assim, quase gordura, quase carne, né? Então, ele tem uma peça aqui de 7 quilos, 4.265, tá? Então, os preços desses produtos, eles oferecem mais do que preço. É prestígio, né? Eu comi isso aqui, eu fiz aquilo. Então, eu pago mais para ser mais bem prestigiado em relação a isso. Então, as pessoas que buscam isso, elas não estão buscando preço, elas estão buscando valor, né? Então, essa é a lógica. A gente tem preço baseado em licitação, que é na concorrência também. Então, quando a gente está fazendo compras de governo ou de empresas que são autarquia, né, público-privada, e aí então a gente vai ter preço baseado na expectativa do que os concorrentes cobrariam, tá? E aí a gente viu toda a Lava Jato baseada em licitações do que as empresas combinavam preço para que as empresas ganhassem com muito lucro, né? E aí para determinar com uma grande vantagem. Baseado na concorrência, a gente tem então preço de mercado ou preço corrente, né? Então, que é o preço baseado nos concorrentes de fato que eles cobram. É bom para utilizar quando os custos são difíceis de medir. Qual que é o custo, sei lá, de um médico ou de um especialista ou sei lá, o custo de um consultor. Às vezes é difícil tu mensurar o conhecimento que a pessoa tem, né? Então, eu posso basear em benchmark, em pessoas que cobram aquilo parecido, né? Quanto que é o custo de uma palestra? Difícil a gente mensurar isso, né? Quando a gente tem o oligopólio, né? Ou seja, a gente tem 2 ou 3 grandes players do mercado e aí os pequenos tentam seguir o preço do concorrente. O cara subiu, eu subo. O cara baixou, eu baixo. Eu nem sei que estratégia que o cara está usando. Então, isso aconteceu e se eu não conheço muito os meus custos, nos anos 90 aconteceu uma guerra de cervejas. E aí a Ambev tinha um poder de caixa muito grande e ela baixava o preço, e as marcas concorrentes tentavam acompanhar e baixar o preço, as empresas menores quebravam, a Ambev ia lá e comprava as marcas, tá? Porque essas empresas não tinham caixa suficiente para tentar bancar o mercado. Se elas não baixassem o preço, elas perdiam o mercado. Então, foi quase que uma guerra nesse sentido. Então, que perguntas a gente tem que fazer para entender cada estratégia, como que eu devo usar? A primeira é: qual é o preço necessário para cobrir os nossos custos e meta de lucro? Se eu tiver essa pergunta, eu tenho que calcular o meu preço baseado no custo. Então, eu tenho que saber todos os meus custos e quanto que eu quero obter de lucro, né? Qual é o preço que o cliente está disposto a pagar? O que eu vou fazer? Pesquisa de mercado, teste de mercado, que a gente chama de teste AB, né? Bota esse produto para o cliente e aquele outro produto e vamos ver qual que ele é o mais apto a pagar, ou seja, qual que tem a maior venda, e aí eu posso criar uma estratégia baseada na percepção. Quais preços, né, são necessários para atingir a meta de venda e a participação no mercado? Então, se eu quero vender X, então qual é o preço da concorrência, né? Tenho que vender abaixo do mercado para eu poder penetrar nesse mercado. Então, aí eu vou fazer baseado na concorrência, que são praticamente os 3. O de custo, que a gente subdivide ele, né? Que a gente pode ter de retorno sobre o investimento, ou então estratégia de markup, tá? O que a gente vai fazer? Provavelmente não vai sobrar tempo para vocês hoje, né? Porque já é 10h21 praticamente. Então, a gente vai escolher 3 produtos
tá? Que eu vou mostrar no próximo slide. E vocês vão elaborar uma análise comparativa de vantagem e desvantagem, se a gente fosse precificar por custo, precificar por baseado em cliente ou baseado na concorrência. E aí a gente vai pegar essa cadeira de designer, pegar uma empresa que vende petróleo, pegar a Lamborghini, um Presto Barba, uma viagem aérea, rolo de metal, copo descartável, sapato masculino, feminino, copiadora, vegetais, né? E uma cadeira com design, apesar de ser bem feia, né? Mas toda cadeira tem um designer por trás. Então a gente vai escolher 3 produtos desse, tá? E aí o que eu vou pedir para vocês fazerem? Fazerem em dupla, tá? Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha trabalhos que a gente tinha que fazer avaliação em dupla e avaliação individual. Professor, eu posso fazer individual? Pode. E aí eu vou dar a metade do ponto, tá? Para estimular que vocês façam em grupo, até mesmo vou falar aqui, não vou falar uma pilantragem, né? Nem que diz fulano, faz esse que eu faço o outro. Mas vocês têm que, para que vocês interajam entre si, tá? Essa é a ideia. Apesar da gente estar... Opa, deixa eu voltar aqui. Apesar da gente estar isolado, a gente tem que interagir entre si. Então, essa é a lógica dos trabalhos em grupos, para vocês interagirem. Então, escolham 3 produtos qualquer desses e analisam se fosse uma estratégia baseada em custo. A Lamborghini seria o preço que é a Lamborghini. Se fosse baseado no concorrente, a Lamborghini teria o mesmo preço da Ferrari, será? Qual que é o produto que é concorrente com a Lamborghini? Ou se é baseado na percepção do cliente. E aí, qual a vantagem de fazer uma ou fazer por outra? Depois a gente tem ali peças de metais, né, que é reposição, pode ser até como peça de carro, a gente pode ter como reposição. Então, são produtos bem diferentes para a gente imaginar que estratégia de precificação, qual era a vantagem de uma ou de outra, né? Sem pensar no custo do produto ou de como calcular o custo, muito mais da percepção, né? Pensando, eu tenho uma Lamborghini, como que eu calcularia o custo? Qual a vantagem de um, a vantagem de outro, a desvantagem? Depois disso, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar em dupla, tá? Vão até a semana que vem, vão entrar na aula 8, tá? Vão clicar aqui no fórum. E aí a ideia é, o Jordan já veio aqui, já postou, o Jordan e o Pedro. Tá? Vão vir aqui, vão acrescentar um tópico novo, trabalho, Clécio, vamos botar aqui, sei lá, João, Pedro Oliveira e Franco Pífero. Pá, bota ali e faz a análise de cada um de vocês. Vamos abrir aqui já vamos pegar a cola do... E vocês podem pegar, não é cola, né? Mas olhar lá e ver o que um fez, como que ele argumentou, e a ideia do fórum é a gente aprendendo junto com os outros, né? Então, eu vou olhar aqui teoria, carro, liquidificador, aparelho de barbear, tá? Aí ele pegou lá a desvantagem, vantagem para o cliente, desvantagem, vantagem pela concorrência, vantagem por custo. E aí eles fizeram o comparativo baseado nessa lógica de combinação. Qualquer um pode fazer de outro formato, tá? Só não esqueçam de botar o nome. Ficou legal como eles sugeriram, colocando o nome no título, tá? Porque sempre que postar vai aparecer o nome de um. Então, façam a mesma coisa e aí vocês têm até a semana que vem. Semana que vem... Não, a semana que vem não é 1º de maio. 1º de maio é na sexta, né? Só para a gente ver se a gente tem o feriado aqui. Não, 1º de maio é na sexta. Então, a sexta é feriado. Então, a gente tem até a semana que vem para poder fazer essa atividade.
Alguém está sem dupla? Provavelmente todo mundo está sem dupla aí, né? E aí, então, dia 30/4, eu vou colocar para vocês amanhã aqui essa atividade que é falando, então, cálculo de elasticidade e receita total, tá? Eu vou ter alguns exercícios só elasticidade, alguns exercícios só receita total, alguns exercícios de elasticidade e receita total no mesmo exercício, tá? Então, a gente vai fazer o exercício do dia 30/4 sobre isso. Começa 30/4 e termina lá só no 7/5. Vocês podem fazer em qualquer dia e qualquer horário entre 30 e 7, tá? Quem mais que eu ia dizer para vocês? Perfeito. Depois a gente vai baseado em custo, precificação de valor, novos produtos, precificação de Kotler, segmentação do lucro e assim por diante. Então, praticamente, a gente vai ter 16 encontros, né? Para quem aqui fizer todas as tarefas. Então, hoje, a gente está entrando na aula divisora de água, ou seja, a gente está na metade do semestre praticamente, tá? Da nossa disciplina. Assim, bem como a das outras, né? Entre essa semana e o começo da semana que vem, a gente está entrando na metade do semestre propriamente dito. Tá bom, gente? Dúvidas? Eu estou aqui até às 10h30, a gente tem ainda 2 minutos, mas eu também estou no WhatsApp. Eu também estou no WhatsApp, pode mandar mensagem lá. Acho que alguém fez pergunta aí. Pode ser um trio? Pode ser um trio porque tem 3 estratégias diferentes, tá? Tá tranquilo. Tá, beleza. E outra pergunta, eu acho que na aula anterior, não sei se tu conseguiu subir ela para o YouTube, acho que não estava ali, não estava aparecendo para mim, pelo menos. Tá, se não conseguir, então eu me esqueci. Já vou subir essa e a outra. Tá, beleza. Então, já a aula gravei. passada eu estava com um problema, não consegui, eu peguei ela um pouquinho, peguei ela andando, assim. Tá, Simon, quando acontecer isso, manda uma mensagem no grupo ali, professor, a aula não tá lá, eu olho e jogo lá. Tá, não, sem problema, sem problema. Tá? Mas eu já vou subir ela e vou subir essa aqui também. Tá, obrigado. Tá? Tá, valeu, bom fim de. Igualmente, valeu. Essa aula vai ficar salva, vai, Bianca, eu vou lançar lá. O Simon já deu observação aí, acabei me esquecendo, me passei, vou subir essa para a aula anterior e essa para essa aula. Tá? Pessoal, tudo certo, obrigado, professor Bano. Tá bom, beleza, Franco. Caso vocês tenham alguma dúvida ou não tenham, tá? Joga no WhatsApp depois e joguem lá no WhatsApp para vocês ir cruzando aí para tentar fazer as duplas e aí para fazer a interação. Eu pensei em dupla porque geralmente vocês começaram o semestre pelo menos sentando junto, né? A gente fez um trabalho lá na primeira aula e aí vocês podem se conectar. Tá bom, gente? Vou desconectando aqui. Fiquem à vontade. Pode chamar no WhatsApp ali. Boa noite a todos. Foi um prazer compartilhar mais uma noite com vocês aí. Obrigado a todos.